Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje tendo a honra de receber Marcivan Barreto, presidente da CUFA no estado de São Paulo, e, isso aqui parece nome de rico, né? Rafael Rodrigo Ferreira de Paula, líder da CUFA Ribeirão Preto. Isso é nome de senador, né, Marcivan? Não é nome de presidente de CUFA, líder de CUFA, é nome de senador. Muito obrigado a vocês por falar com a gente. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, né? Parabéns aí a vocês aí, Rafael, então, na pessoa aí do Rafa, todas as lideranças, todos os voluntariados aí da região que fizeram um trabalho brilhante essa semana aí, tenho certeza que está todo mundo aí um pouco cansado, mas muito gratificante, muito prazeroso. Então, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Rafa. Legal, bom dia a todos do programa, bom dia, Edmo, bom dia, Marcivan. Para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa CUFA Ribeirão. Estamos iniciando agora, estamos engatinhando, mas com certeza vai ajudar muita gente aqui. Bom dia. Bom, eu vou deixar a pergunta para os dois, né? Eu estava em off antes de você entrar, Marcivan, falando com o Rafael. Eu tenho uma sensação. Bom, vamos dar números primeiro, vamos dar números primeiro para depois a gente falar disso. Eu tenho um dado aqui. Não é da CUFA, é do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia. Esse número é desse inquérito. Em 2019, nós tínhamos 10 milhões e 300 mil pessoas em situação de fome no país. 2019. 2020, 19, ou seja, dobrou. Por conta da pandemia, em um ano, de 9, alguma coisa para 19. Ou seja, se quem não está enxergando esses números da fome por cegueira ou desinformação, está aí a informação, Marcivan. É isso, né, Edmo, como você mesmo falou. E na verdade, com essa pandemia, né, com essa variante agora de 2020 para 2021, aí que piorou muito mais, né? Nós estamos falando aí de um número altíssimo, só para você ter uma ideia, na última pesquisa do Locomotiva, juntamente com o Instituto Data Favela, mostra que 48% dos moradores de comunidades de periferia de favelas estão sem alimentação dentro de seus lares. Você imagina, eu estou falando de uma população aqui, por exemplo, de Heliópolis, que é onde fica a nossa base aqui da CUFA São Paulo, que tem 220 mil moradores, né? São 65 mil famílias que moram aqui. Então, essas pessoas estão sofrendo, é um momento crítico, é um momento difícil, que a gente tem que se reinventar. Eu sempre falo que a gente também entende que o momento do país para as empresas tão ruins também, por causa do 2020, como veio sofrendo, e aí parecia que as coisas iam entrar ao normal, as empresas pararam de doar ali em outubro, novembro, e quando foi em janeiro, já se alastrou. Então, assim, você pode ver pelo próprio número de moradores de rua. Eu pegando esse gancho teu aí que você está falando, eu já cito, eu vou mais além. Você vê a quantidade de pessoas que passaram a morar na rua, de pessoas que pagavam aluguéis, que não têm condições de pagar o aluguel, que tiveram que ir para as pontes, tiveram que ir para morar na rua. Você imagina, na lei da moradia, imagina na alimentação. Nós estamos falando hoje desse número de muitas mães solos, muitas mães com crianças pequenas, que antes essas crianças se alimentavam nas creches, se alimentavam nas escolas, às vezes em tempo integral, para que elas pudessem trabalhar, poder fazer um bico. E como faz no momento de pandemia? Que essas crianças dependem exclusivamente dos seus lares, das suas famílias para se manterem. Então, é muito preocupante, e eu falo,
que esse momento ainda vai permanecer por um grande período, né, mesmo pós-pandemia. Então, é um momento da gente se estruturar e pensar no como poder público, né, pensar em alternativas de como que a gente consegue alimentar e manter essas pessoas, pelo menos com o mínimo de dignidade, que é um alimento dentro dos seus lares. Para passar a bola para o Rafael, eu só quero corroborar esses números aí. No próprio estudo do Data CUFA, junto com o Instituto Locomotiva. Isso, Data Favela. Data Favela, apresentamos o seguinte: o Brasil tem 16 milhões de pessoas vivendo em favelas. Se formasse um estado, seria o 5º maior do país. São Paulo primeiro, Minas Gerais, São Paulo tem 46 milhões de habitantes, Minas 21, Rio de Janeiro 17, Bahia 16, e as pessoas vivendo em favela no Brasil empataria com a Bahia em 4º, 5º lugar em 16 milhões de habitantes. Ô, Rafa, a pergunta se esse... Eu consigo enxergar que o governo não tem condições de suportar tudo isso. Eu consigo enxergar isso. O que eu não estou conseguindo enxergar é uma distância do empresariado, não no todo, naturalmente, mas uma boa parte do empresariado em não participar desse momento histórico do mundo. É muito importante, né, Edma, a gente entender que a CUFA hoje ela é totalmente apartidária, né? Ela trabalha, faz o seu trabalho, faz o seu papel há mais de 20 anos, e esse papel ele é feito junto com as comunidades e com o empresariado. Óbvio que nesse momento existe aquele empresário que consegue ajudar mais e o empresário que consegue ajudar menos. Lembrando que nós estamos indo para o 2º ano de pandemia, então muitos empresários no começo se mobilizaram a ajudar bastante, só que agora talvez estão sem fôlego por questão financeiras que a própria empresa vem passando. E é interessante você falar desse inquérito nacional sobre a insegurança alimentar, que ela mostra um aumento de 27,6% na fome, né? E é importante a gente lembrar que o Brasil demorou 10 anos para sair do mapa da fome. E a gente está voltando aos poucos para esse mesmo lugar. A fome, a desigualdade, está fazendo com que a gente volte de novo para esse mesmo lugar. E não há esperança, porque a gente não tem certeza se a vacina vai dar certo, né? A gente não tem certeza se realmente estamos no caminho certo. Nem o tempo. Nem o tempo, né? Se nós estamos no tempo certo. E a CUFA, ela vem fazendo um trabalho maravilhoso há muito tempo, mas principalmente nesse momento de pandemia, no qual a única opção que o empresariado vê de certeza que a doação vai chegar, né? Então, até a CUFA, o Marcivan pode falar melhor que eu, pelo tempo que ele tem, mas acredito que até a CUFA não entendia muito aonde a gente entraria nesse papel nesse momento de pandemia. Só que agora as coisas estão ficando mais claras, os empresários estão acreditando cada vez mais, e nós estamos provando que a gente consegue tudo isso com o trabalho de pessoas comuns, pessoas da comunidade, pessoas que saem da comunidade e querem ajudar a comunidade, que a CUFA é feita desses voluntários. É isso aí, Marcivan? Mas eu só para passar a bola junto para o Marcivan, o Rafa, da mesma forma que eu estou dizendo que os governos federais, estaduais e municipais, na questão do tempo da época da pandemia, não fora de pandemia, mas durante a pandemia eu tenho certeza que eles não têm condições de atender a todos. Porém, o presidente da República presta um desserviço espetacular quando ele critica ONGs, especificamente lá do Amazonas, no combate ao desmatamento, às invasões de terras indígenas, que ONGs isso, ONGs aquilo, e, no entanto, pode até ser que tenha ONG que não trabalhe direitinho, mas não pode generalizar a situação, Marcivan, porque você compromete, por exemplo, a CUFA dentro desse pacote. Então, irmão, na verdade, o papel que a gente faz, né, que a CUFA faz, em âmbito nacional, na verdade, é isso, é mostrar que existem ONGs sérias, né, não só a CUFA, mas eu sei que tem outras ONGs aí que estão com um trabalho brilhante, tanto é que a própria parceria que a CUFA tem com a Geraldo Falcões,
com Amigos do Bem, que faz um trabalho maravilhoso lá no Nordeste, no semiárido, a gente vê todo momento lá a atuação do Amigos do Bem, você vê a atuação do Gerando Falcões, assim como a Frente Nacional Antirracista, que é uma frente também que está mobilizada aí com vários segmentos, né, para tentar minimizar esse momento aí. E o papel nosso é isso, é como o próprio Rafael falou, é buscar o empresariado, é mostrar que o trabalho da CUFA é sério, tanto é, os números falam, né? Hoje nós estamos presentes em mais de 5 mil favelas em todo o Brasil, então a CUFA hoje ela atua nos 26 estados, mais no Distrito Federal, né? São mais de 35 mil voluntários nessa incansável luta, no próprio Amapá, quando você vê o Júnior lá atravessando de barco 2, 3 dias com os barcos cheios de alimentos para levar alimentos para a população ribeirinha. Esse que é o trabalho que a CUFA vem desenvolvendo, junto com esse projeto, né, temos lançado várias frentes de combate à fome, tá? Não só com uma cesta digital, né, não só com a cesta básica, a cesta física, não só com material de limpeza, mas também com valores em reais para complementar essas rendas que muitas vezes as famílias recebem um auxílio emergencial que não dá para compor seus gastos, né? E aí a CUFA entendendo isso, como você mesmo falou, é impossível. Nós estamos falando de 16 milhões de pessoas aí que estão passando por um momento difícil, que precisam ser ajudadas, né? Que é o que a CUFA atende. E nós entendendo essa logística, essa dificuldade, o papel nosso quanto organização é tentar contribuir, né, tentar ajudar a minimizar essas ações. E, é claro, mostrar para outras ONGs que é possível fazer, mostrar para os empresariados que é possível fazer, mas mostrar para os governantes também que é possível fazer. Então, a gente não vai ficar aqui reclamando, a gente vai ter que atuar, vai ter que arregaçar as mangas e partir para cima do problema. Esse é o trabalho diferencial. Enquanto eu estava criticando parte do empresariado, não todo o empresariado, eu gostaria que você falasse, e o Rafa também, com relação a esse acordo com a Vale. Quer dizer, de repente uma empresa, você vê aquela história que eu falei da ONG, ela não confiou diretamente na CUFA. Ela chegou, você pode contar a história, falar assim, eu quero 500 mil cadastros, e aí você conta a história. É isso, na verdade é isso. Eu acho que foi o que o Rafa, usando o gancho da palavra do Rafa aí, foi o que o Rafa falou. É a credibilidade, né, que você tem que ter com o empresariado, é mostrar na ponta o atendimento, porque é isso, porque muitas vezes o empresário, às vezes, ele tem a vontade de doar, a empresa tem vontade de doar, mas estão tão desiludida, não só com todas as ONGs, mas com esse trabalho de falcatrua que tem, infelizmente, existe em todo o meio, é parte do ser humano, que às vezes ele fica com medo de doar e fala, poxa, vai chegar na ponta, vai chegar realmente para quem precisa, né? E esse foi o trabalho que a CUFA provou, foi que a CUFA mostrou, né? Pelos números. Mas conta essa história da Vale. Conta essa história da Vale. A da Vale, para você ver, a Vale é uma empresa que a gente sabe do potencial que a Vale tem, mas que é isso, eles já fazem o trabalho deles nas regiões onde eles atuam, né, nas cidades onde eles atuam, e nós mostramos para a Vale que a CUFA tinha capacidade de pegar 45 milhões da Vale, dissolver isso em produtos e fazer a entrega lá na ponta, tá? Mas nós temos responsabilidade. Eu não paro o caminhão da Vale no meu CD e saio distribuindo cestas. Não, é tudo controlado por CPF, por necessidade. Eu tenho certeza que o trabalho que o Rafael faz aí também na região é bater na porta, entender, porque a gente sabe que o momento é de fome, mas sempre tem aquele que precisa mais. Então, qual é a prioridade da CUFA? Eu vou citar aqui, eu vou aproveitar a audiência do programa, eu vou citar aqui um programa que eu fiz, que repercutiu o mundo afora, que foi do Roberto Cabrini, né? Ele é um repórter investigativo, muito inteligente, por sinal, que ele tinha o pé atrás de mostrar assistencialismo, não é o foco do programa dele, mas a gente mostrou para ele o trabalho que a CUFA fazia. E ele ficou 10 dias andando em favelas, andando em comunidade onde a CUFA atuava, para entender se realmente ele iria fazer a matéria. E foi quando ele teve um caso comigo de um casal que reclamou que estava precisando, e nós não podemos atender ele naquele momento, e aí eu subi com ele as escadas aqui da CUFA e mostrei uma mãe com 8 crianças recebendo uma cesta básica, e ele olhou no meu olho, isso está na matéria, quem quiser assistir pode ir lá, e ele falou, essa é a prioridade da CUFA? Eu olhei para ele e falei, essa é a prioridade da CUFA. Infelizmente, como você falou do governo, a gente não vai poder atender. Eu estou numa favela, falando de Heliópolis, tem 220 mil pessoas.
Então é impossível a CUFA atender a todos, mas a CUFA vai atender o máximo de pessoas possível e com a máxima de qualidade possível. Foi isso que deu credibilidade, não só para a Vale. Nós estamos falando aqui de empresas, se eu for citar para você aqui, a Claro, a TIM, o Açaí, o Carrefour, a BASF, sabe? Várias empresas aí enormes, multinacionais, que acreditaram. A CUFA, você pode ver, nós movimentamos mais de 170 milhões de reais. Na última campanha da Band contra a fome, nós já alcançamos mais de 120 milhões só na campanha da Band contra a fome. Entendeu? Por quê? Porque mostra a credibilidade, mostra a transparência. Quando você mexe com o dinheiro de outras pessoas, quando você mexe com valores de outras pessoas, você tem que ter transparência. E é isso. É o cadastro do CPF, às vezes ali, a gente é um cadastro para prestar conta para o doador que está chegando na ponta, que está chegando em realmente as famílias que mais precisam, né? O próprio Favela Futebol Clube, você viu, nós movimentamos em uma semana 107 milhões. Vou falar, pega aí que eu vou falar disso já. Só vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Marcivan Barreto, Rafael de Paula, da CUFA. Nós estamos tratando desse assunto. Nós saímos do primeiro bloco, Rafa. O Marcivan estava falando dessa campanha que foi divulgada recentemente e angariou aí quantos milhões de alimento. Conta um pouco dessa campanha. Então, Edmo, Mães da Favela Futebol Clube foi uma ideia do Celso, depois que a CUFA fez uma parceria com o Corinthians, e no dia 22 de maio, só com o Corinthians, antes do Mães da Favela, que a ideia era arrecadar 250 toneladas, arrecadou 607 toneladas, isso em uma semana, somente no Corinthians. Após isso, veio a ideia do Mães da Favela, que é usar todos os outros clubes, não só o Corinthians, né? Todos os outros grandes clubes, para que a gente pudesse fazer uma arrecadação nacional e que isso pudesse entrar no calendário nacional da CUFA também. E veio essa ideia aí junto, toda a organização da CUFA, a gente foi atrás dos clubes, pedimos ajuda para as empresas também, e a ideia era arrecadar 100 milhões de reais em alimentos, equivale aí quase 900 mil cestas básicas, né? Isso tudo foi feito em 7 dias, em uma semana, e ultrapassou o resultado. Então, de 100 milhões foi para 107 milhões de reais de alimentos. Então, eu acredito que a CUFA está de parabéns. Todos da CUFA, todos os voluntários, todos que se doaram, a nível Brasil inteiro. E nós de Ribeirão Preto também, que estamos aqui engatinhando como formiguinha, também, graças a Deus, aqui com o Comercial e com o Botafogo, nós fizemos uma arrecadação surpreendente também, e isso mostrou e nos chancelou na nossa cidade, você que é de Ribeirão, né, você sabe, nos chancelou realmente a nossa entrada com a CUFA Ribeirão.
E é importante também, porque nós estávamos falando da Vale, só para confirmar, a Vale vai doar 500 mil cestas básicas por mês, durante 6 meses, e a CUFA quem vai distribuir essas 500 mil cestas básicas por mês. Isso é muito importante, naquele número que o Marcivan falou, 45 milhões de reais, é o resultado disso, e aí o Rafael também vai receber, lá o tostão dele, né, dessas 500 mil cestas básicas, uma partezinha vem para o Rafael também para ajudar, né, Rafael? Na verdade, vem para todas as cidades, né? A CUFA tem CUFA em todo o Brasil, né? Então, essa arrecadação, ela é dividida em todas as CUFAs, é o que o Marcivan também falou antes, não dá para a gente atender todo. A ideia era, se possível, atender todo mundo, mas a gente não consegue. Então, dividindo esse número, nós teremos aqui uma média de 100 cestas básicas durante 6 meses, e nós vamos dividir essas 100 cestas básicas de acordo também com o Marcivan falou, com a necessidade das pessoas nas comunidades. Marcivan, o Rafael passou um número, né? Uma consequência disso, que mesmo com o fim do Covid, quando isso acontecer, não sabemos quando, o problema não acaba, né? A favela, eu estava comentando com o Rafa, a favela é a solução para os governantes. Quer dizer, o que surge como chance de alguém ter uma telha de zinco ou 4 paredes de zinco e que tudo nas coxas, tudo, algumas mais organizadas, outras menos organizadas, mas é a solução para governos que não têm a menor capacidade, ou pelo menos supõe-se que não tem capacidade, de dar habitação, uma moradia para essas pessoas. Então eu digo que é uma solução porque ninguém mexe nesse doce, deixa lá como está, com milícia, com tráfico de drogas e o que quer que seja, mas esse problema não acaba. Não acaba, né? Na verdade, a pandemia ela veio só para escancarar a realidade das favelas, né? E mostrar também que a favela ela é potente, né? A favela não é carente, a favela tem como se reinventar, né? A maior prova é isso, quando você vê, muitas vezes você dá um alimento por prioridade a uma família que está passando uma necessidade e aquela própria família, o alimento que ela pega, ela divide com o vizinho, né? Muitas vezes divide até com mais de um. Então você mostra essa união e nós iremos continuar na resistência, nós iremos continuar na luta. Eu acho que esse momento, como o próprio Rafa citou e você, não vai passar agora, mesmo pós-pandemia, a gente vai ter que se reinventar, e o que a CUFA tem buscado, né, eu faço parte da coordenação nacional da CUFA, e o que a gente tem dialogado aí com o Celso, com o próprio Preto Zezé, e com as demais lideranças, o Rafael, os demais, o Márcio Lima, coordenador do Nordeste, é de que forma que a CUFA pode contribuir e levar oportunidades para essas comunidades. Então, nós já estamos articulando com as grandes empresas, tá, para a gente pensar num programa de ajuda, né, de levar a oportunidade de emprego, de levar formas de sustentabilidade para esses territórios, né? E eu acho que é isso, os governantes vão ter que meio que pegar essa onda ou vir aqui entender como que nós iremos trabalhar, porque é o trabalho que a CUFA sempre fez, né? No momento da pandemia, como o Rafa mesmo falou, a CUFA ela não tinha essa ideia, né? A gente fazia o assistencialismo, mas não era tão forte, né? Nosso foco era a Taça das Favelas, são projetos sociais que a CUFA desenvolve, como o projeto Recomeço no Rio de Janeiro, que são para pessoas que saíram do sistema prisional, que muitas vezes não têm oportunidade de vida, e a CUFA entendendo essa necessidade, fechou parceria com o Procter & Gamble, com Natura, com o Boticário, para que dentro de territórios de favelas essas pessoas pudessem fazer as entregas que muitas vezes os Correios não conseguiriam entregar, né? Mas aqui em Heliópolis, aqui em São Paulo, já temos outras frentes de trabalho que a gente está buscando entendimento com a empresa e com parceiros que queiram contribuir. Então, acho que é isso. É uma questão mesmo, a gente vai ter que se unir, as ONGs, as organizações, para pensar em alternativa para levar oportunidade de emprego e de trabalho para essas periferias, para essas comunidades, né? Para essas favelas.
Bom, eu, sem citar o desemprego, né? Eu ainda não falamos no desemprego, mas eu penso, já nós vamos falar. Ô, Rafa, a BBC de Londres divulgou um estudo feito pelo European Journal of Clinical Nutrition, o ano passado. Um estudo com 182 pacientes de Wuhan, porque tudo começou lá em Wuhan, e a coisa começou a ter informações lá de Wuhan, né? E começaram a entender o que a desnutrição, por isso é que eu quero apelar aos empresários, a importância da doação do alimento, o quanto é importante a desnutrição, especialmente na favela. Então, esse estudo mostrava que os pacientes com Covid-19 apresentaram sintomas gastrointestinais na ingestão de alimentos, perda de apetite por ansiedade, redução dos níveis de algumas proteínas durante a resposta do corpo, inflamações muito mais graves, diabetes, ou seja, nesse trabalho foi mostrado que quem estava com alimentação razoável ou boa reagiu muito melhor do que quem estava sem o alimento e desnutrido. A gente entra nessa questão, porque nós estamos falando até então, nesse momento, da fome. Né? Mas quando a gente fala da Covid-19 nas comunidades, a gente sabe, e é a certeza de que o morador da comunidade ele já sai perdendo na luta e no combate com a doença. Porque o acesso a hospitais, a BDS, ele já é um pouco limitado pelas condições que o morador tem. Por onde ele mora, pelas condições financeiras que ele tem, para ter uma saúde melhor. Então já começa, eu acho que esses dados que você está falando, já começa, a gente tem que pensar por aí. Aí quando a gente vai para a questão de se alimentar direito, para combater, pelo menos na alimentação, o morador também da comunidade, ele também sai atrás. Porque se o pai de família perdeu o emprego, está desempregado, e não consegue sustentar a sua família dentro de casa, ele não tem o básico para combater uma doença como essa, que é invisível, né? Praticamente quase incurável e fatal, porque ela está levando muita gente. Nós estamos aí no número de mais de 500 mil mortes no Brasil. Então, falar de pandemia, falar de Covid-19 na comunidade é ter a certeza de que a gente está falando de moradores que já saem atrás no combate contra a Covid. E se a gente não combater a questão da fome, a questão do alimento, da desigualdade, se a gente não combater isso, como é que o morador com dignidade vai enfrentar uma doença como essa? Então a gente tem que pensar sim, né, na questão do alimento, porque é o básico para ele poder combater essa doença. Só complementar a fala Claro. É até injusto, né? Quando você fala, quando vem o isolamento ali, eu lembro que dia 14/3/2020 eu tenho essa data registrada ali, que era a data do DIP, que é o Dia da Peneira, que é a peneira da Taça das Favelas que a CUFA realiza em São Paulo, aqui na capital e em algumas cidades do interior. Quando vem a pandemia, que aí você se fala, o Ministério da Saúde, olha, distanciamento, isolamento social, poxa, uso de higienização. Como falar, Edmo, de distanciamento social em becos e vielas, que às vezes para passar um tem que o outro esperar, ou como você fala de isolamento num aglomerado de barracos, de casas que moram 10, 20 pessoas ali ao mesmo tempo. Falar de higienização de mãos, muitas vezes a pessoa não tem o item básico, que é um sabonete para lavar as mãos, ou grande parte desses moradores de favelas não tem nem água potável. A água só sobe de madrugada, então como que você vai fazer higienização se você não tem água dentro de casa, né? Então, assim, é muito difícil, é muito preocupante, né, a situação. Quando eu vi ali no momento da pandemia, eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer na favela? A favela já saiu perdendo horrores. Agora você fala pro asfalto que ele vai ficar isolado, tranquilo. É verdade. Tranquilo, né? É difícil. Infelizmente, chegamos no final do programa. Eu quero agradecer o Marcivan Barreto, de São Paulo, de Heliópolis, e o Rafael de Paula, aqui de Ribeirão Preto, da CUFA, que a gente pôde tratar desse assunto da fome e prometo para vocês que eu volto no assunto. Tá bom? Pessoal, até semana que vem. Um abraço a todos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio
Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.